investimento público. Mas no caso de calamidade pública ou investimento público, você não está falando de imposto, você está falando de empréstimo compulsório. Tudo bem? Bom, então, investimento público ou calamidade pública, você pensa mesmo empréstimo compulsório. A pergunta foi, no caso de guerra civil, não dá para instituir imposto extraordinário de guerra? Segundo a Constituição Federal, o imposto extraordinário de guerra será instituído no caso, sim, de guerra ou iminência de guerra externa. Guerra ou iminência de guerra externa. Está sublinhado praticamente, né? Eu sublinho aqui, guerra ou iminência de guerra externa. Não está falando de guerra interna, um conflito interno aqui no país. Conflito, na verdade, adstrito a uma determinada região, de repente a uma determinada cidade, a um determinado território, a um determinado estado. Tudo bem? Imposto extraordinário de guerra é para casos de guerra externa. E, óbvio, quando eu falo de guerra externa, é guerra que envolva a nação brasileira, naturalmente, né? Você não vai me dizer que tem lá um país invadir um outro, e sendo que nenhum desses dois países é o Brasil, mas como você tem uma guerra externa, então o Brasil, a União, neste caso, né, poderia instituir um imposto de guerra. Tudo bem, é um imposto instituído no caso de guerra, mas que envolva a nação brasileira. Então, um país invade o outro, eles entram em conflito, e agora, então, vem a União querendo instituir um imposto. Isso, por outro lado, naturalmente, não dá para admitir. Ficou claro? Mesmo? Tudo bem? Então, no caso de guerra civil, pode esquecer. Você pode instituir até o empréstimo compulsório, mas não o imposto extraordinário de guerra, não pela literalidade da Constituição Federal. Tudo bem? Vamos para mais uma pergunta? Vamos nessa. Professor, é possível instituir ao mesmo tempo o empréstimo compulsório e o tributo de guerra? Ao mesmo tempo, o empréstimo compulsório e um tributo no caso de guerra, neste caso, um imposto extraordinário de guerra. Ei, empréstimo compulsório, imposto extraordinário de guerra, sendo instituídos ao mesmo tempo, dá? Você vai dizer o seguinte, não dá. E não dá por quê? Porque imposto extraordinário de guerra e empréstimo compulsório são instituídos em razão da mesma situação. E aí? Você poderia fazer isso? Instituir dois tributos pelo mesmo motivo, pela mesma razão, pelo mesmo objetivo? Pode, com a mesma finalidade? Você pode dizer, acho que não, né? Acho que não. Mas não é bem assim. Dá para instituir imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório? Dá mesmo. Como? Olha só. Imposto extraordinário de guerra, tudo bem, instituído tão somente no caso de guerra, ou iminência de guerra externa. Mas o empréstimo compulsório, ele não vai ser instituído tão somente no caso de guerra. O empréstimo compulsório ele pode ser instituído em virtude de calamidade pública, ou no caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Então, estou aqui pensando bem, e sim, é possível instituir ao mesmo tempo empréstimo compulsório e imposto extraordinário de guerra. Só que o imposto extraordinário de guerra por conta de guerra, naturalmente, e o empréstimo compulsório sendo instituído, por exemplo, em razão de calamidade pública ou por conta da necessidade em realizar um investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Ficou claro? Ok, então essas foram as nossas perguntas no nosso tema do dia, tributação em caso de guerra. Ficou bem claro, perguntas bem interessantes, dúvidas curiosas a respeito desses tributos. Lembrando que são tributos exclusivos da União, tanto empréstimo compulsório como imposto extraordinário de guerra. Mas lembre que a gente tem mais um bloco pela frente, o X da questão, portanto não sai daí, são só mais alguns instantes para você verificar como esse tema costuma ser exigido, quem sabe, na sua prova. Vamos lá? É só mais um pouquinho, voltando já. Voltamos então, nossos amigos, para o terceiro e último bloco, X da questão. E você sabe, você conhece muito bem X da questão, a gente deve avaliar aqui 2 testes de provas anteriores, de concursos anteriores, seja do exame da ordem, seja de um concurso mais específico para o cargo que você busca, para você verificar
como esse tema costuma ser exigido, como ele deve ser exigido. A gente viu a teoria, a gente vai ver na prática como isso costuma ser perguntado. Tudo bem? Sem dúvida nenhuma, eu vou analisar alternativa por alternativa desses dois testes, para a gente verificar o que está certo, o que está errado e pontuar um pouquinho mais a respeito de empréstimos compulsórios e imposto extraordinário de guerra. Ok? Vamos partir então direto para a nossa primeira pergunta? Vamos lá. Primeira pergunta, primeiro teste exigido no exame da ordem em São Paulo, a prova ainda não estava unificada, foi no exame 136. Suponha que, na iminência de guerra externa, a União institui um imposto extraordinário cujo fato gerador seja a propriedade predial e territorial urbana. Considerando essa hipótese e as normas relativas à competência tributária, assinale a opção correta. Vamos lá. Alternativa A. É lícito que o imposto extraordinário seja instituído por lei ordinária. Vamos ler todas as alternativas. Letra B. A instituição desse imposto caracterizaria bitributação. Letra C. A cobrança do imposto extraordinário deve obediência ao princípio da anterioridade. E letra D. A iminência de guerra externa somente dá ensejo à instituição de empréstimo compulsório. E aí, gente? Como é que fica esse primeiro teste? Então, ele falou que foi instituído um imposto, né, com fato gerador típicos de IPTU, né, um imposto extraordinário de guerra, utilizando como fato gerador a propriedade de imóvel situado em zona urbana. Aí pergunta, em relação a essas informações, e com base no atual texto da Constituição Federal, qual seria a melhor alternativa? Então, vamos relembrar de uma forma bem pontual como é que é o imposto extraordinário de guerra, a gente passa a analisar alternativa por alternativa. Primeiro, imposto extraordinário de guerra, competência de quem? União, perfeito, competência federal, essa está certa. Além disso, o imposto extraordinário de guerra, ele tem qual o fato gerador e qual base de cálculo? Você lembra? Bom, o imposto extraordinário de guerra, você vai lembrar muito bem que ele pode ter um fato gerador ou uma base de cálculo qualquer. Na verdade, não está descrito na Constituição Federal qual é o fato gerador ou a base de cálculo do imposto extraordinário de guerra. Não mesmo. O que significa dizer que a lei que institui o imposto, e é uma lei ordinária, ela vai instituir esse imposto e vai escolher um fato gerador para ele, que pode ser igual ao fato gerador de imposto, de taxa ou de contribuição. Aliás, tal e qual ocorre com o empréstimo compulsório. Lembra que a gente comentou? O empréstimo compulsório pode ter um fato gerador e uma base de cálculo qualquer. Da mesma forma funciona o imposto extraordinário de guerra. O imposto extraordinário de guerra, então, ele pode se assemelhar, por exemplo, ao imposto federal, ao imposto estadual ou ao imposto municipal. E isso será, na verdade, permitido. Isso é permitido pela Constituição Federal. Isso não será considerado ilegal, inconstitucional. Existe essa possibilidade, sem dúvida nenhuma. Tudo bem? Lembrando ainda, reforçando, que esse imposto depende de lei ordinária e mais que esse imposto, uma vez instituído, poderá ser cobrado imediatamente, tendo em vista tratar-se de imposto, na verdade, de verdadeira exceção às regras do princípio da anterioridade. Ficou claro mesmo? Tranquilo, né? Não tem problema. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o teste, né, e ler alternativa por alternativa para buscar aquela que deve ser considerada correta. Vamos lá? Voltando para o teste? Vamos na letra A. Diz assim, ó, é lícito que o imposto extraordinário seja instituído por lei ordinária. E aí, gente? Como é que fica? O imposto extraordinário de guerra pode ser instituído por lei ordinária? Será que pode ou não pode imposto extraordinário de guerra por lei ordinária? Por lei ordinária é permitido. Por lei ordinária é permitido. O imposto extraordinário de guerra por lei ordinária está tudo certo. Na verdade, o tributo que depende de lei complementar, qual que é? O empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório instituído no caso de guerra ou instituído em qualquer uma das suas circunstâncias, ele depende de lei complementar. Mas o imposto extraordinário de guerra, para ele basta lei ordinária. Ou até mesmo medida provisória, sem problema nenhum. Basta lei ordinária ou, se for o caso, medida provisória. Portanto, tudo indica o quê? Que essa alternativa A está correta mesmo. A alternativa A está correta. Mas vamos fazer o seguinte, reserva a alternativa A, vamos dar uma olhada nas demais alternativas para ver então se realmente é a certa
e se as demais estão ou não equivocadas. Vamos lá, voltando para o teste.